Olá. Boa noite. Iniciando a terceira apresentação do projeto da disciplina de transferência de calor, tá? Do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal, tá? Ciência e Tecnologia do Estado do Ceará. Esse terceiro projeto inicia falando aqui do coeficiente convectivo externo, tá? Que para efeitos desse estudo do terceiro projeto, tá? Vai ser aí utilizado, né? O conceito de uma convecção forçada, tá? Com uma velocidade admitida aí de 2 metros por segundo, tá? 5 centímetros de ST, diâmetro de 5 milímetros, um número, tá? De 15 e o CP de 1005, tá? Então, assim, na situação examinada, a gente verificado, né? Que é possível que a existência de um incremento de velocidade no fluido de acordo com o fluxo, né, por entre os tubos. Então, assim, estando esses tubos alinhados, a velocidade ela vai poder ser determinada de acordo com a equação da velocidade máxima, né, e aí aplicados os valores que foram adotados para o efeito de projeto, a gente chega na velocidade máxima de 2,4 metros por segundo, a partir do qual a gente recalcula o número de Reynolds, passando, né, a adotar o número de Reynolds aí de 1229, tá? E de posse de um número novo de Reynolds, né, para essa aplicação, e aí considerando o arranjo dos tubos como um feixe tubular alinhado, tá? E com a temperatura de entrada do fluido, né, conhecida, né, em 298,15 Kelvin, né, a gente consegue aí estimar a temperatura de saída, né, em 303,31 através da aplicação da equação exposta aqui no slide, tá? E utilizando o conceito de uma temperatura média, a gente, com o auxílio do ES, né, estima aí o PR e o PRS, tá? De posse desses dois valores, né, a gente vai aí aplicar e logicamente, né, com o auxílio, né, das tabelas do livro texto, né, tabelas 7.5 e 7.6, e estimando alguns outros valores, né, como o valor, tá, de 0,27 e o valor de 0,63, né, para esses tubos, pressupondo que eles estão alinhados, tá? Então, essas tabelas elas são referenciadas aí para um número específico de filas de tubo, adotado aqui o número 15, e a partir dessa estimativa para essa tabela e para outra tabela, né, onde a gente vai conseguir aí marcar e verificar que para um número de Reynolds maior do que 1000, que é o nosso caso, né, de 1229, a gente tem aí, para esse número de Reynolds e para uma quantidade de filas, né, aí aproximadamente de 16 ou próximo de 16, o valor de C2 aí de 0,99, tá? O C1 de 0,27 e o M, valor de M em 0,63, partindo do pressuposto também que a relação entre ST e SL é igual a 1, né, e é maior do que 0,7. E a gente acaba tendo aqui essa consideração para os valores de C1 e M, né, que foram os outros parâmetros que foram estimados com auxílio das tabelas. Partindo dessas considerações, nós temos o cálculo do Nusselt, né, que resultou aí pela aplicação de todas essas variáveis estimadas, calculadas e verificadas aí nas tabelas dos livros, um Nusselt novo de 21,07, com esse Nusselt a gente consegue aí calcular o coeficiente de transferência de calor externo, tá? Que cresceu, né, se a gente comparar,
esse coeficiente aí com o valor obtido aí no capítulo anterior que a gente apresentou, que eu apresentei, né, no caso, na apresentação de número 2 do projeto, né? E aí ele é diferente do capítulo anterior porque considerava uma placa plana, né? Com relação ao coeficiente convectivo externo, é isso. Com relação ao coeficiente convectivo interno, né? O fluido do sistema ele é o R134A, né? E aí considerando-se uma temperatura de 55,5, tá? E uma fração na totalidade X, né? De título igual a 1, e como a condição de para vapor saturado, né? Ao longo do condensador. E com o auxílio do ES novamente, estimamos alguns outros parâmetros, tá? E com base nesses parâmetros nós recalculamos o número de Reynolds, né? E aí utilizando aí dos parâmetros do nosso modo compressor, né? A gente calculou o fluxo de massa aqui, né? O fluxo máximo, para a gente poder calcular um novo número de Reynolds, e a partir desse número de Reynolds a gente consegue observar a condição que o escoamento é turbulento, né? Visto que a transição entre o fluxo laminar e o turbulento ocorre normalmente em torno de um Reynolds aproximado de 2.300, né? E isso pode variar dependendo aí da geometria do fluxo e das condições específicas. Mas com esse número de Reynolds e para o coeficiente convectivo interno, a gente consegue aí também, né, fazer essa mesma estimativa com a ajuda do ES para a condição do líquido saturado, né, e com esse novo número de Reynolds calculado e com essas duas condições, tá, a gente consegue aí, considerando o valor de N igual a 0,3 e aplicando a fórmula para o Nusselt, para calcular aí no coeficiente convectivo interno, calcular o valor de Nusselt tanto para o líquido saturado como para o vapor saturado, né, obtendo aí esses novos valores aí através da aplicação da fórmula para os parâmetros aí que a gente conseguiu através da utilização do ES para o nosso fluido, tá? Para a condição de vapor saturado e líquido saturado. Aplicando esse novo valor de Nusselt, a gente consegue, né, considerando o escoamento plenamente desenvolvido e a temperatura de superfície constante, né, calcular a condutividade nos dois casos, né, através da aplicação da equação para os dois valores de Nusselt e da constante para cada um das condições, para o líquido saturado e para o vapor saturado, estão aqui contidas, tá? Aqui a condutividade, tá? Para o caso do líquido saturado e para o caso do vapor saturado. Aqui, tá? A condutividade. Feito esses cálculos, a gente chega em novos números aí de condutividade, da constante, né? Da constante. E com essa constante, a gente consegue chegar aí a um cálculo desse coeficiente convectivo, chegando aí nos dois valores, né? 66,11, bem próximo do que foi calculado do externo, e 353,70, né? Bem maior do que a demanda do condensador, né? As demandas do condensador, né? Assim, em ambos os cenários analisados, né, a gente observa que apenas o coeficiente referente ao líquido saturado, né, seria o suficiente para atender com folga, né, a demanda e a exigência do trocador de calor. E isso acontece porque o fluido passa por um processo de condensação, né, no condensador durante o fluxo, e esse aspecto não foi contemplado nesse capítulo. O coeficiente de transferência mais apropriado é aquele que considera o fluido como um líquido saturado, uma vez que a condutividade térmica é mais elevada. Tá bom? Com relação à convecção, né, natural para o cálculo do coeficiente externo. Levando-se em consideração, né, que para calcular o coeficiente externo de convecção natural, né, o sistema em análise ele vai estar sendo tratado como um cilindro horizontal longo, e o fluido que vai estar em movimento vai ser o atmosférico, né, fluindo aí sobre o condensador numa temperatura aproximadamente de 25 graus Celsius, né, 298 Kelvin. A gente consegue, com o auxílio do EES, tá, calcular, né, estimar alguns parâmetros necessários aqui para o desenvolvimento dessa análise, desse estudo, né? Utilizando aqui o ES, né, o Equations Windows, o Equation Solver,
né? E de posse desses valores, né, com as propriedades do A encontrado, a gente calcula o número de Rayleigh e em função do diâmetro do tubo, né, com a seguinte equação, né, aplicada, sendo que para poder aplicar a gente ainda precisa calcular aí o valor beta, né, considerando a temperatura ambiente e a temperatura aproximada da superfície, né, o coeficiente de expansão volumétrica térmica, obtido através da fórmula, a gente calcula aqui, tá? 0,0335 Kelvin a menos 1, e aplica o valor de Rayleigh, né? Isso aqui satisfaz a condição para cálculo da equação de Nusselt em um cilindro horizontal longo, né? Para um valor de Nusselt, aqui aplicando todos os parâmetros encontrados, de 2,9. E com esse valor de Nusselt, novamente, a gente consegue, né, calcular, né, o coeficiente de convecção natural, né, para todos os parâmetros encontrados, né, o K, a condutividade do ar, tudo, a gente consegue chegar aí num valor de 9,2 watt por metro quadrado Kelvin. E se formos olhar e comparar a demanda, né, dessa convecção natural, ela está bem aquém do valor da demanda do condensador. Tá? Esse resultado obtido, né, para o estudo desse capítulo, ele é o menor que todos os outros encontrados anteriormente, visto que existe uma convecção forçada, não existe uma convecção forçada, e nenhum dos valores encontrados aí acaba por atender a demanda do condensador. Tá? É isso. Obrigado pela atenção. Boa noite.